Porque uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o trabalho técnico. Não é nem saber gastar. O do treinador encaixar com o elenco que você tem. É muito difícil encontrar a pegada do time. Tanto que o Flamengo sofreu com Sampaoli, com Vitor Pereira, com o Tite. Salve, salve, nação! Vambora com esse vídeo falando sobre o nosso Mengão aí. Flamengo e Filipe Luís chegam a um novo impasse, né? O novo impasse é pagamento de salário aos auxiliares de Filipe Luís, né? Então esse é o novo impasse. Já teve impasse de quanto o Filipe Luís teria que receber sobre multa contratual, né? Para ele poder ir para a Europa. Já teve vários fatores. E agora o entrave é essa situação também, né? Complicado, eu quero saber a tua opinião aí. O Pedro Ivo, ele trouxe mais detalhes sobre isso, trouxe situação também sobre valores também, né? O que impede de o Flamengo e o Filipe Luís se acertarem sobre valores, sobre o pagamento aos auxiliares de Filipe Luís. Então, vambora com o vídeo tá rico de notícias sobre essa situação aí. Deixe seu like e vambora com mais vídeo aí, nação. Outra proposta, aquela conversa daqui e de lá e tal, parece que a coisa tá encaminhada. Mas não está fechada ainda porque há uma discordância, exatamente está aí, ó, a tela do Pedro Ivo Almeida. Filipe Luís e Flamengo discordam de pagamentos auxiliares e travam renovação. O clube tem pressa para resolver o caso. O que é essa história aí? Né? Tem o preparador e tem o auxiliar do Filipe Luís. Né? Auxiliar, inclusive, é espanhol, né? É espanhol. E até então, o pagamento desses dois profissionais está incluso no pacote ali, comissão técnica. O que o Filipe Luís fez de contraproposta e tudo, que não chegou no salário que ele queria, mas ele tem coisa por bônus, ele acertou uns outros caminhos ali que podem compensar. O Filipe Luís quer o seguinte: olha, o acerto salarial com esses dois caras aqui, eles são à parte, não são mais no combo aqui de comissão técnica. E o Flamengo discorda. O Flamengo acha que no combo, o valor salarial ali de comissão técnica, vai ter que incluir os dois. Salarial ali de comissão técnica vai ter que incluir os dois. É que normalmente esse é o ponto assim, que está... né? Esse é o ponto da discussão agora. Porque o Filipe Luís, inclusive, a história é que o Filipe Luís, quando convenceu esses caras, inclusive o espanhol a vir para cá, o Filipe Luís completou parte do salário do cara com o dinheiro dele, para convencer o cara realmente a vir e tal, para compensar. Lembrando que ele tem o salário da base, né? Exatamente. Pode até ter o salário diferente, olhando para o que ele conquistou. Acho que cada um tem o que acha interessante e que é importante para você. Cabe às partes chegarem a um consenso. Se não chega, a gente sabe que chega ao fim. É ruim para os dois lados. Cara, mas perdeu o Filipe Luís por causa do auxiliar. Você começa o projeto todo de novo. Aí você começa ali do zero, você vai ter que ir atrás de alguém. E aí, será que compensa? O Flamengo tem uma situação financeira... Bom, o BAP essa semana teve reunião, falou e tudo, o quanto o Flamengo faturou, mais de 2 bilhões... que não vai deixar outros adversários gastarem mais que o Flamengo numa janela. Falou uma série de coisas, de avião para o Flamengo, de estádio, de Ninho do Urubu ali transformado também num mini estádio. Falou de tanto investimento. Cara, será que vai deixar escapar o Filipe Luís por causa de uma discordância deste nível? Ter dinheiro no futebol é essencial, sim. Mas não é tudo. O Flamengo tem tido dinheiro, talvez agora tenha até mais, né? Pela projeção que ele fez, que ele apresentou lá. Mas tem tido dinheiro já desde 2019. Sim. E não tem vencido todas as competições. Sim. Ele vinha, inclusive, de um 2024 que ganhou a Copa do Brasil com a chegada do Filipe Luís. E um 2023 que não ganhou nada. Perfeito. Porque uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o trabalho técnico. Não é nem saber gastar, gastar com o treinador. O trabalho do treinador, encaixar com o elenco que você tem. É muito difícil encontrar a pegada do time. Tanto que o Flamengo sofreu com Sampaoli, com Vitor Pereira, com o Tite, com um monte de gente que passou lá, os nomes de peso. Sim. Deu certo com o Filipe Luís. Não é assim, eu tenho dinheiro, eu vou contratar quem eu quiser, pode ir embora. Não é. O sucesso do Flamengo esse ano se deveu muito ao trabalho, claro, também ao dinheiro que o Flamengo tinha. Claro. Também à possibilidade de contratar bons jogadores. Mas muito, principalmente, ao trabalho do Filipe Luís.
Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso Equipe F e a gente volta. O que será que vai acontecer? O Filipe Luiz e o Flamengo discordam de pagamentos, auxiliares travam a renovação, o clube tem pressa para resolver esse caso e nós vamos explicar para vocês a que pé anda essa renovação do Filipe Luiz. Pedro Ivo, vamos lá então falar um pouquinho sobre esse imbróglio. Já era para ter resolvido, começou a se complicar essa história. Já era para ter resolvido, Marcelo, e a gente precisa até voltar alguns meses para a gente entender. O Filipe Luiz, ele hoje é um treinador de um tamanho muito diferente do que era ali do meio do ano, pós-mundial de clubes até. O Filipe Luiz hoje é um treinador, é uma figura que venceu tudo que podia dentro de campo e um treinador que venceu também a maior parte dos títulos que disputou dentro de campo. Ele tem Copa do Brasil no passado, ele tem Supercopa desse ano e ele passou a ter uma Libertadores e um brasileiro também. A diretoria gostaria de ter renovado já esse contrato antes, certo? Do fim da temporada. Sim. Entendia que seria um preço absolutamente diferente se fosse para negociar depois de um técnico campeão de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Ele sabia disso também, por isso pediu para pensar só depois da temporada. Chegou o final da temporada, aí a coisa começa a emperrar, porque a diretoria entendia que valia um dinheiro, o Filipe entendia que tinha que haver uma valorização, conseguiu chegar a um denominador comum, algo ali na casa um pouco acima dos 2 milhões de reais por mês, que era também o que custava, por exemplo, a comissão técnica do Tite. Então, não é um valor novo para uma realidade de Flamengo. Só que onde mora o impasse? A diretoria do Flamengo quer que o Filipe, como já vinha fazendo anteriormente, tire desse montante total a remuneração de 2 pessoas que integram a sua comissão técnica, que é o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar Ivan Palanco. Por que a diretoria quer isso? Porque quando o Filipe topa iniciar o trabalho como treinador, ele tira de parte do seu vencimento para pagar a esses 2 profissionais, porque entendia que era muito importante tê-los ali no início de começo de trabalho, ali de trabalho no time profissional do Flamengo, então ele topa tirar um pouco dele para ter esses caras ali que lhe davam suporte, e a diretoria quer manter esse tipo de modelo. Sim. Olha, eu te pago um valor total e você paga a esses 2. Alguém pode perguntar, ué, mas e o Rodrigo Caio? Não, o Rodrigo Caio é funcionário do Flamengo, e outros funcionários também são funcionários do quadro fixo, da comissão técnica fixa do Flamengo. Então, o Filipe Luiz, o que ele deseja? Que a diretoria não faça ele tirar do montante total dele essa grana para pagar os seus auxiliares. Ele quer que a diretoria negocie caso a caso, do Ivan Palanco e do Diogo Linhares. E o Filipe entende que é um montante que não é nada exorbitante, que representaria também uma valorização a esses profissionais que estiveram ali com ele, foram campeões também nesse pouco mais de um ano. E agora, trazendo informação dentro do Sport Center, que a gente tentava checar a informação um pouco antes aqui do jornal começar, a gente está falando de um montante ali de pouco menos de 400 mil reais por mês brutos, entre 300 e 400 mil, ali quase chegando a 400 mil, um montante bruto para remunerar esses 2, não é individualmente, somados 2, um montante bruto de quase 400 mil reais a mais do que foi oferecido ao Filipe Luiz, que é um pouco mais de 2 milhões para 2 milhões e meio, então, o montante da girando em torno disso, não exatamente, mas um valor bruto ali de 400 mil, pouco menos de 300 mil líquidos para dividir entre esses 2 profissionais. O Filipe e seu staff entendem que isso é o valor que cabe no orçamento do Flamengo, que não pode ser isso que vai impedir o acerto. O Flamengo, por sua vez, entende que já esticou a corda até onde deu. Então tem esse impasse, e acredito que não seja um impasse que vá se arrastar muito, Marcela, porque a diretoria quer resolver isso antes do dia 31, Sim. Ou seja, no máximo até segunda-feira, 31 na quarta-feira. Então, segunda-feira, 19 amanhã, segunda-feira, seriam ali os 2 dias do prazo final para tentar resolver. Há quem diga que é um cabo de guerra ali, sabe, complicado de se resolver. Há quem diga que o Flamengo não vai abrir mão ou as partes não vão perder esse vínculo por conta desse montante que eu citei agora dos 2 profissionais. Agora, o fato é, a negociação se arrasta. A negociação se arrasta, o impasse está na mesa e o desgaste não é bom para as partes. Quando você conversa com suas fontes, você sente mais para assinar ou para um desfecho ruim para o Flamengo e também para o Filipe? Porque a gente sabe, o Filipe agora vai trabalhar onde? É muito início de carreira, mesmo ele sendo muito vencedor desde já. Marcela, é até pretensão demais da minha parte até chegar aqui para o torcedor do Flamengo e falar, eu acho que está mais para isso, eu acho que está mais para aquilo. Ontem à noite, por exemplo, durante o dia ontem, sexta-feira, eu tinha uma impressão que a coisa estava um pouco mais travada. Hoje, ao longo do dia, conversando com as pessoas, eu acho que andou um pouco mais, mas tem esse impasse. Amanhã, como é que as partes vão acordar? Quem vai topar ceder? Quem não vai topar ceder? Se o empresário vai abrir mão de parte da comissão? Se Filipe vai ceder um pouco mais? Flamengo vai ceder um pouco mais? Não sei afirmar. Ontem, acho que estava num cenário um pouco mais negativo para quem deseja a permanência do Filipe. Hoje, talvez, a coisa andando um pouquinho, mas é bom saber. Ainda existe esse entrave, ainda existe
essa coisa, essa ponta que precisa ser desamarrada. Não é uma negociação simples. Bom, e hoje está acontecendo o Jogo das Estrelas, acabando, inclusive, neste momento. E por lá passaram o Jorginho, passou o Léo Ortiz também. Eles conversaram com a nossa reportagem e falaram sobre o Filipe Luís. Eu tô tentando dar uma desligada, principalmente agora na época de Natal, tipo, desligar um pouco o celular, tentar curtir realmente as férias. Mas lógico que a gente sabe do que acontece e muita gente pergunta também se a gente sabe de alguma coisa e eu não sei de nada. Lógico que eu torço para que ele fique pelo ano que ele fez, desde que ele chegou, né? 1 ano e, sei lá, 5 meses, não sei quanto tempo que ele tá, mas desde o início sempre foi um grande trabalho, um cara que acreditou no meu trabalho, que põe um jogo que encanta, eu acho que a torcida do Flamengo gosta muito, combina muito com o estilo do clube. Então a gente espera que ele continue, né? Mas acho que essas negociações aí passam muito por ele e pela direção, e a única coisa que a gente pode torcer é para que ele continue. Acredito eu que com certeza com a possível permanência dele já é um trabalho que já tem um trabalho de 1 ano junto, 1 ano e alguma coisa, então se chega alguém novo é tudo diferente, você tem que entrar na dinâmica nova de um treinador, dos pedidos do treinador, então é algo que é novo, né? Então você não pode garantir que vai ser assim, 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 você não sabe, é um ponto de interrogação, então acredito que a diferença é essa. Bom, nós temos aí, então, o Flamengo desde a estreia do Filipe Luís, 93 jogos oficiais, com 58 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 70,6%, uma média de gols marcados de 1,78 e sofridos 0,67, e ele ganhou 5 títulos, a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão. É coisa que não acaba mais. E os jogadores falando sobre isso, é claro que todo mundo sabia que os jogadores falariam exatamente esse mesmo discurso. Mas eles falando, eles dando a entrevista, pressiona ainda mais a diretoria, Pedro. Marcelo, acho que a diretoria sabe que tem um abacaxi grande para descascar, um problema para resolver, porque a gente está falando de um ídolo. E você não abre mão, você vai precisar de uma história muito bem contada, caso você não fique com esse treinador. Acho que é por isso que fica tanto esse jogo de versões. Pediu tanto, não pediu, o impasse é esse, mas o Flamengo já procurou, ele virou as costas lá atrás, o preço está na mesa, não dá para pagar mais, responsabilidade, ninguém é maior que o Flamengo. Fica esse jogo de versões, essa guerra de narrativas, porque para o Filipe é complicado explicar por que não toparia seguir, que valor é esse que ele acha que deveria receber. E para o Flamengo também é complicado, por que não conseguiu sentar na mesa e chegar a um denominador comum com alguém tão valorizado e tão importante para a história do clube. Acho que as duas partes perderiam. O Filipe teria que sair para um trabalho do zero e o Flamengo também teria que buscar um treinador para começar um trabalho do zero, e é muito difícil chegar para um trabalho do zero no Flamengo. Todos os treinadores da história recente que chegaram para começar esse trabalho do zero tiveram problemas em algum aspecto. O Filipe ele vai muito bem porque, além do conhecimento técnico que ele demonstrou ter com esses 5 títulos, com esses 70% de aproveitamento, quase 100 jogos, é um cara que entendia muito bem a dinâmica interna do clube, e a dinâmica interna do Flamengo não é simples. Então ele conjugava esse entendimento interno, esse entendimento tático, esse entendimento do ambiente, esse peso com o elenco, com torcida, com tudo mais. É difícil você buscar isso no mercado. Eu acho que ele está no papel dele, de querer essa valorização, saber o que ele representa. E o Flamengo agora vai começar a fazer conta para entender qual é o desgaste, se é um desgaste muito grande ter que abrir mão, se não é um desgaste, se de fato esse valor, sabe, acima ali para os auxiliares não cabe no orçamento, não cabe porque ele entende como Flamengo. Agora, não vai ser um desfecho fácil de novela, não. Tá certo, então. Veremos o que é que vai acontecer. E lembrando, né? Dinheiro o Flamengo tem. Vamos seguir o nosso Sport Center, tem muito mais vindo pela frente. Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo para o canal, né? Agora a situação é essa, né? Já não bastava ter o impasse entre Filipe Luís e Flamengo sobre quesito de salário, de quanto o jogador ia receber, sobre multa contratual, né? Ser baixa, caso chegue alguma proposta da Europa, ele ser liberado, sobre também pagamentos, caso o Filipe Luís conquiste títulos com o Flamengo. Já teve de tudo nessa negociação, que até agora não aconteceu nada, né? Nada no sentido de vai ficar ou vai meter o pé. Tô falando nesse sentido, né? Então, minha opinião é que o Flamengo, de acordo com o Vini Casagrande, deu um ponto final para essa negociação, né? Até domingo, caso o Jorge Mendes, né, que é o agente do Filipe Luís,
não definir a situação, o Flamengo vai abrir mão dele e vai procurar outro técnico, né? Que eu acho que o plano B é o Arthur Jorge. Eu até entendo que o Arthur Jorge teve uma passagem muito vitoriosa aqui no futebol brasileiro, dirigindo o Botafogo. Porém, aquilo, você pega um time vitorioso, Felipe Luiz, como o Pedro Ivo falou, ele conhece o elenco do Flamengo, conhece a estrutura do Flamengo, sabe como o Flamengo funciona no seu dia a dia, né? E isso foi um facilitador para ele, né? Porque ele era jogador e depois virou técnico. Então foi um facilitador para ele conhecer o dia a dia do Flamengo, como funciona, com quem ele pode ali mexer. Muitos jogadores respeitavam ele. Porém, aquilo, vai chegar o Arthur Jorge, um português aí, fez um bom trabalho, mas como que ele vai lidar com a pressão dentro do Flamengo, né? Vimos alguns anos anteriores aí, né? Como Sampaoli, Tite, Vitor Pereira, Paulo Souza e outros treinadores aí, nesses últimos anos, que teoricamente tinha tamanho, tinha bagagem, experiência, e chegou dentro do Flamengo, foi destruído psicologicamente e pela montanha que é o Flamengo, né? Então é aquilo, chegaram uma hora que os caras se perderam. Os jogadores já não respondiam o que o técnico queria dentro de campo. E isso quando acontece isso, só resta uma coisa, né? Demissão, nada além disso, né? Então acho que a situação do Arthur Jorge é um bom técnico pra mim. Acho que pra mim seria o plano B do Flamengo, sim, eu concordo. Só que é aquilo, como que o técnico vai ter aquela vivência dentro do Flamengo, né? Para o time render dentro de campo, vai ver como que o técnico transita, né, ali dentro do Flamengo no dia a dia. Esse, eu acho que é um dos principais pontos, né? Mas é aquilo. Espero que saia essa renovação. Caso não saia, acho que, na minha opinião, eu quero saber a tua opinião aqui no comentário, o Arthur Jorge é o que vem na cabeça, né? O Arthur Jorge é o cara a ser escolhido. Então, deixe sua opinião aí. Tamo junto e é nóis aí.